tudo liga tudo, que liga todos que precisam se ligar. Essa foi uma das primeiras frases que eu vi quando conheci o Sérgio, e ela diz muito sobre a Uboré e sobre o projeto Repórter do Futuro. O episódio de hoje é especial. Temos a honra e a responsabilidade de entrevistar o Serjão, ou Sérgio Gomes, diretor da Uboré e também idealizador do Repórter do Futuro. Começa agora! Sérgio, seja muito bem-vindo ao estúdio Vladimir Herzog, da Rede Câmara. Pois é, fico muito satisfeito de estar aqui, embora achando esquisito esse negócio de ter ficado um velho famoso. Fundador disso, criador daquilo, é muito esquisito. Mas muito bem-vindos, a gente já vai começar a conversar, mas antes da nossa conversa, vamos assistir a um vídeo institucional produzido pela Luana Copini, a gestora de projetos da Uboré, que conta um pouco da trajetória do projeto Repórter do Futuro. Roda aí. Se quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir longe, vai em grupo. Promovido sob a forma de cursos temáticos e atividades de complementação universitária, o projeto Repórter do Futuro apresenta alternativas de autodesenvolvimento para estudantes da graduação que desejam aprofundar seus conhecimentos na reportagem. Criado pela Uboré em dezembro de 1994, o Repórter do Futuro já contribuiu com a formação de milhares de jovens, hoje grandes profissionais que atuam em diferentes frentes da comunicação e do jornalismo. Foi uma grande autodescoberta ter tido contato com o Serjão e com a Ana Luísa, porque eu me lembro que eu era muito jovem, acho que eu não estava no quarto ano da faculdade, acho que eu estava no terceiro ano da faculdade. E eu me lembro que eu já fazia estágio na Vejinha na época, mas eu me lembro que o profissionalismo, a seriedade e, ao mesmo tempo, a acolhida que o Sérgio e a Ana Luísa deram foi uma coisa impressionante. Assim. Ao mesmo tempo que eles tratavam a gente, davam oportunidade para a gente estar em contato com pessoas interessantíssimas e com assuntos interessantíssimos, eram assuntos também tratados de modo profissional. Não era patronizing, como dizem os ingleses, não era alguma coisa que assim, vamos dar uma facilitada para eles. Não, era levado muito a sério. Foi muito importante para a minha formação, não só esse módulo, a Uboré de maneira geral, e eu também fiz o módulo Repórter do Futuro, descobrir São Paulo, descobrir esse repórter, e também tinha a questão das políticas públicas, né? Então, tanto os temas quanto a forma, né, de investigar e de pensar criticamente sobre a abordagem da imprensa, eu carrego comigo até hoje em todos os trabalhos que eu já fiz, em tudo que eu já desenvolvi, inclusive agora nesse meu trabalho atual, pensando dados, pensando transparência, a gente também discute, por exemplo, a questão da violência urbana, né, com que tipo de informação que a gente precisa, que tipo de pergunta que a gente tem que fazer, e é isso, diria que me marcou profundamente. Olá, eu sou Andressa Pelanda, eu fiz o curso da Uboré com a CICV já há bastante anos atrás, e hoje eu sou coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Então, eu mudei um pouco de área, né, do jornalismo, eu fui trabalhar no terceiro setor com incidência política em políticas públicas e monitoramento dos direitos humanos, e eu penso que o curso foi um dos cliques que me deram para trabalhar com direitos humanos. Eu lembro como foi desafiador para mim, eu era só um estudante do segundo ano da faculdade, e é engraçado, né, porque você tem 19 ou 20 anos e nessa época você acha que você sabe um monte de coisa já, porque, né, afinal você lembra daquilo que você era antes, quando tinha 15, 14 anos, e lá então eu achava que eu sabia muita coisa, mas aí vendo hoje eu vejo o quanto eu aprendi nesse curso, primeiro fazer entrevistas, me relacionar com outras pessoas que tinham o mesmo interesse que eu, e eu vendo como aquilo era importante, né? Porque depois viraram pessoas que, algumas delas eu tenho contato até hoje, e se não tenho um contato direto, eu vejo elas por aí fazendo coisas super interessantes e tal.
Para a realização dos cursos, a Uboré faz parcerias com instituições que acreditam na importância dessa proposta. Com as entidades parceiras são estabelecidos o cronograma, o conteúdo da atividade com vistas à abordagem de temáticas relevantes e o estímulo ao processo de aprendizado dos futuros profissionais da comunicação. As atividades são realizadas sempre em dias, horários e períodos que não colidam com a grade dos cursos de jornalismo. Foi feito um acordo, um convênio de parceria com a Câmara e a Uboré. Quem cuida desse convênio é a Escola do Parlamento e através dele a gente propõe um mergulho na alma da cidade. Os estudantes vêm até aqui, é um espaço importante porque é aqui que acontecem as discussões sobre o futuro da nossa cidade, sobre o futuro do povo da nossa cidade. Então, na verdade, trazer os estudantes para dentro da Câmara, trabalhar nessa parceria é fundamental para a formação dos futuros repórteres. A cobertura começou em 2010, quando a gente na Abrage teve a ideia de eternizar o que era discutido nesse congresso. Então, em vez de a gente fazer uma ata, uma coisa burocrática e registrar, a gente pensou em fazer uma cobertura jornalística de cada painel e publicar isso num site especial. Na época, a gente, inclusive, publicava os textos no próprio site da Abrage depois. Era uma maneira de as pessoas também encontrarem as informações das palestras de que elas tinham participado. E aí isso foi crescendo com o entusiasmo do Serjão e o reconhecimento da Abrage, que era uma ação importante. Isso foi crescendo, desde 2010 isso nunca parou. E eu fico muito feliz de vir aqui hoje ver essa sala de redação nova, bem maior que a outra, bem mais cheia que antes e muito mais bonita também, mais iluminada. E com novos rostos, né? Gente que eu não conheço, mas ver que o projeto continua, isso é muito legal. Nestes mais de 30 anos, o Repórter do Futuro desenvolveu uma metodologia própria nos seus diversos cursos modulados, de prática reflexiva, que consiste em palestras e conferências de imprensa, seguidas de entrevistas coletivas, exercício da escrita e, por fim, produção de uma peça jornalística, com acompanhamento e orientação dos jornalistas coordenadores dos cursos. Ao final, coloca-se sempre o desafio para que essa produção jornalística, seja ela impressa, radiofônica, televisiva ou multimídia, consiga veiculação nos mais variados meios de comunicação. Assim, tem me chamado a atenção nessa exibição, que nós chamamos de Feira de Amostras, né? É a delicadeza dessa garotada, a delicadeza desses repórteres do futuro, desde já, como a gente gosta de chamar, com as fontes, com os ambientes, o cuidado para fugir de estereótipos, de preconceitos e tudo mais. Isso chamou muita atenção. Matérias feitas em favelas, em comunidades, procurando ângulos de imagens cheios de dignidade, um trato cheio de respeito com as pessoas, matérias no âmbito da diversidade, matérias falando de questões importantes do clima, uma matéria muito interessante aí sobre os entregadores de encomendas. Eu acho que eles se permitiram, de fato, cumprir com o que esse módulo promete no seu título. Se permitiram descobrir uma cidade e, nesse processo de descobrir São Paulo, descobriram-se repórteres, né? Desde 2022, fruto da colaboração entre a Rede Câmara São Paulo e a Uboré, o projeto conta com um espaço regular na programação da TV Câmara, o programa Repórter do Futuro. Neste espaço, os jovens repórteres têm a oportunidade de exibir os trabalhos produzidos sobre a cidade de São Paulo, além de conversar sobre o processo de produção e os bastidores da notícia. Reservado para ser um marco na memória de São Paulo. Um memorial para lembrar a força e a resistência da democracia. No Repórter do Futuro de hoje, você vai conhecer mais sobre a Praça Memorial Vladimir Herzog, um ponto de referência e de resistência no centro aqui da cidade de São Paulo. Oi, meu nome é Natália Baron, eu sou estudante da FMU e hoje eu estou me formando no 16º módulo do curso Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter. E eu quero dizer que, assim, gente, venham. Independente se você está no primeiro ou no último semestre da faculdade, aqui é a pluralidade de realidades, com pautas incríveis, com oportunidades de conexão e de troca constante. É uma oportunidade que nenhuma faculdade, nenhuma graduação vai te dar. Então, ano que vem tem de novo e ano que vem vocês têm que se inscrever.
muito legal ver essa proposta do projeto e como ele foi idealizado. E eu queria saber como é que eram os sonhos da Oboré desde o começo dela e agora como é que é a perspectiva do Repórter do Futuro, que completou 31 anos de história. Fizemos o primeiro módulo lá na Assembleia Legislativa, na sala de imprensa, no comitê de imprensa, numa reunião da Associação Brasileira de Imprensa, a Associação dos Cronistas Parlamentares, da Assembleia e a Oboré. E nós fizemos, então, durante as férias, o primeiro curso de complementação universitária. Então, o sonho era esse, era imaginar que os equipamentos cada vez ficariam melhores, menores e mais baratos. Então, o problema não seria equipamento, mas seria gente, equipe, formar pessoas. Então, eu, se pudesse, hoje mudava o nome do Projeto Repórter do Futuro para Projeto Repórter do Futuro desde já, né? Ou seja, com os recursos que temos hoje, todo mundo tem celular, é possível do sujeito, tendo ideias, sair como caçador, como repórter, que é a atividade maior, mais importante do jornalismo, que é a do repórter. Depois vem a do editor, o redator, o acabamento, a edição, veiculação, mas a primeira coisa e mais importante é exatamente o caçador, que vai lá e enfrenta a pé. Depois vem o açougueiro, corta, depois vem o cozinheiro, prepara. Aí vem o garçom, que serve, alguém que prepara a mesa. Mas a coisa mais importante é exatamente desenvolver esse faro para onde é que estão os assuntos que sejam de interesse público. E eles estão por aí. Depende muito da capacidade de reconhecê-los, simplesmente. Perfeito. E, Sérgio, entrando assim um pouco na metodologia do projeto, dos cursos do Projeto Repórter do Futuro, conta pra gente assim como funciona a organização dos módulos e por que é importante usar essa metodologia. Bom, a primeira coisa é que, como se trata de um curso de complementação e não um supletivo, ele procura saber quais são os estudantes que estão acima da média, aqueles que não estão completamente satisfeitos com os cursos de graduação que tem hoje, que são de meio turno. Não há nenhum curso de jornalismo, tinha exceção um, de tempo inteiro. Então, assim como arquitetura, medicina, etc., esse era o tipo do curso que teria que ter, por exemplo, aulas teóricas de manhã, informação, e à tarde reportagem, como é na Universidade da Colômbia, o principal curso de jornalismo que temos no mundo. Então, essa ideia da prática reflexiva, de ter a pauta, de saber quais são os problemas. Jornalismo não se faz com soluções, se faz com problemas. Então, saúde, educação, transporte, habitação, direitos que as pessoas têm, atenção, as crianças, enfim, tudo isso. Então, quem são as pessoas que mais entendem disso? Então, a primeira coisa é entrevistá-los, os especialistas, ouvir as vítimas ou as pessoas que se queixam, trazer a realidade por esses meios de comunicar a ação. Então, eu sei que é muito natural que uma coisa entra na rotina e, de repente, já não é mais a razão inicial que move, é a manutenção do dia a dia. Então, esse projeto nasce com essa característica de identificar precocemente quem são os estudantes que realmente querem ser jornalistas de verdade, a começar pela atividade mais importante da profissão, que é ser repórter. Quem são os professores, porque uma coisa é dar aula, a outra é ser professor. São duas coisas diferentes. A terceira, quais são os grandes profissionais que têm índole de professor, mas que não desenvolvem essa atividade, porque a vida não permite, o tipo de vida que tem não permitiria assumir nenhum compromisso regular com nenhuma faculdade, mesmo que fosse um encontro por semana, tipo Caco Barcelos. Então, o outro são os especialistas dos grandes temas e os estadistas, aqueles que têm visão de conjunto. Essas 5 pontas soltas articuladas em torno de uma mesa para que haja uma entrevista coletiva. E, como todos sabem, ou sabiam, quem vai para uma entrevista coletiva tem que se preparar antes. Não é ali que vai inventar a pergunta. Tem que saber quem é o entrevistado. Então, estudar antes. Isso impõe uma metodologia que chama sala de aula invertida, que significa estudar antes e muitas vezes se fazer de ignorante, perguntar à pessoa que é a fonte, como se ele não soubesse, se colocando, portanto, no lugar do leitor, do ouvinte, do telespectador.
Então tem um pouco de teatro também nisso, que a gente se colocar no lugar dos outros. Bom, vida longa ao projeto Repórter do Futuro. Nos 31 anos de existência, o projeto já contribuiu para a formação de mais de 3.000 estudantes de comunicação, em especial do jornalismo. Agora a gente vai para um breve intervalo e já voltamos com mais papo com o Sergião. No bloco anterior, falamos bastante sobre o projeto e o olhar dos estudantes sobre a questão da cidade. Agora vamos falar sobre a parceria entre o projeto e a Rede Câmara. Sérgio, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre como surgiu isso, da Alboré se juntar e fazer o Repórter do Futuro com a Câmara, com esse lado legislativo. Então, eu estava de carro ouvindo a CBN e vi uma entrevista com o presidente da Câmara, que eu não conhecia, chamado Pólice Neto. Era um jovem que tinha sido eleito aqui presidente e com uma plataforma de fazer com que a Câmara fosse uma espécie de campus avançado, uma universidade que fosse capaz de refletir sobre os grandes problemas da cidade. E eu me interessei e falei, pô, é a primeira vez que eu estou vendo uma coisa assim. Eu vim acompanhando a vida da Câmara ao longo de décadas e aqui era uma coisa só, negócio de batizar nome de rua, de vez em quando umas coisas exóticas. Era a primeira vez que E eu vim aqui conversar com o Pólice Neto, e ele marcou uma reunião às 6h30 da manhã. E eu vim, né? E aí nasceu esse empenho de que a Câmara e a Alboré se articulariam para, dentro das instalações que a Câmara tinha, de realizar encontros, entrevistas coletivas, ver como é que, eventualmente, a TV Câmara reproduziria isso. Criou-se depois a Escola do Parlamento, também na gestão do Pólice Neto, e aí se estabeleceu um convênio formal, primeiro entre a Câmara e a Alboré, e depois entre a Escola do Parlamento e a Alboré, que significa desenvolver cursos e atividades de complementação em dias e horários que não colidam com as atividades escolares. É sempre assim. Quer dizer, ninguém fica de fora, não largar a mão de ninguém. A necessidade de descobrir, como se fosse um cozinheiro, tá certo? Você põe na cabeça uma receita, aí vai comprar os ingredientes, agora é uma questão de saber misturá-los. Então, ao longo desses 15 anos, 15 anos, tem sido muito frutífera essa relação e poderia dar mais frutos se as coisas não tivessem tão separadas umas das outras. Então, no caso, a TV Câmara tem um estúdio chamado Vladimir Herzog. Houve uma decisão da Câmara de batizá-lo. E tem uma praça, também Vladimir Herzog. A Alboré tem um projeto que envolve a TV Câmara, que é esse programa. E também desenvolve, junto com as outras entidades, uma programação musical na praça, mensalmente. Eu gostaria muito que essas coisas soltas, essas ilhas, fossem tendo umas pontes, voltar a ser o Brasil. Eu não gosto dessa coisa da Indonésia, de que cada um está no seu pedaço, cada um está no seu grupinho homogêneo. Fica tudo meio parecido com, sei lá, Indonésia. E hoje, Sérgio, quais são os módulos do projeto Repórter do Futuro, né? E quais são os parceiros que a Alboré e o projeto Repórter do Futuro têm hoje? Bom, um módulo central é o Descobrir São Paulo e Descobrir-se Repórter. O outro é sobre cinema e jornalismo, Luzes sobre a Cidade. O terceiro, mais longevo, é o que nós desenvolvemos com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que é jornalismo em situações de conflito armado, a questão do direito internacional humanitário. Há também uma atividade laboratorial anual, que é a cobertura, uma redação laboratório para cobrir o principal congresso de jornalismo que existe no Brasil, que é o Congresso da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Há também uma outra atividade que vai agora para 15 anos, que é a roda de conversa com os ganhadores do prêmio Vladimir Herzog,
para que os estudantes tenham conhecimento de como é que surgiu a pauta e qual foi a trabalheira que deu. Porque numa sociedade como essa nossa do consumo, as pessoas veem o produto, mas não têm ideia do processo. Valoriza o consumidor e não valoriza o trabalhador. Então, e não tem nada que exista que não seja fruto de trabalho. Então é preciso mostrar esses bastidores. Desenvolvemos também durante 8 anos, junto com o Centro de Comunicação Social do Exército, um módulo chamado Descobrir a Amazônia, Descobrir-se Repórter, uma articulação com a Força Aérea Brasileira e tudo, foi uma coisa longa. E tivemos também módulos voltados para o direito, a questão da justiça. Direito é uma coisa e justiça é outra, para que o jornalista tenha uma noção da diferença. Porque a ótica depende da ética. O teu olho só vê o que os teus valores permitem. Se você é um sujeito burocratizado, só da manutenção, da mão para a boca, etc., você vê a realidade de um jeito. Se você está inquieto, gostaria que ela fosse melhor, percebe que tem coisas sobrando de um lado e faltando do outro, você, de uma maneira ou de outra, tenta aproximar uma coisa para resolver problemas e melhorar a vida. Então, depende muito da ética. Por isso, o Repórter Futuro não é simplesmente um curso de natureza prática. É também de um ambiente protegido, ao mesmo tempo que exigente, rigoroso, mas um ambiente em que se possa discutir as grandes questões do nosso tempo. Se vai ou não existir humanidade, se vai ou não existir planeta. Quer dizer, não são coisas banais que estão em questão. Então as pessoas não podem tocar a vida fazendo de conta e deixar as grandes decisões para alguém. Não. O jornalista tem também que ter uma qualificação quando ele estiver no contato com a fonte, seja vítima ou especialista, dele ser reconhecido como um sujeito que conhece o assunto, né? Como um cara que tem também um propósito na vida. Certo, sim, concordo. E puxando um pouco esse lado da pergunta da Thaís, o senhor mesmo menciona que o bando vira equipe, quando trata da relação dos estudantes. Eu queria saber como que as pessoas interessadas no projeto, os alunos, eles podem fazer para se aproximar do projeto em si e participar dele. Bom, entrou no site do Oboré, oboré.com, está tudo lá. Uhum. Então não há dificuldade. Depois tem esses recursos todos novos, Instagram, isso, aquilo. Quem quiser, bota lá, Oboré, Projeto Repórter Futuro, encontra a pista. E o que o estudante tem que ter para participar e curtir o projeto? Vontade. Ele querer ser diferente do que ele é, perceber que ele tem mais possibilidades do que está desenvolvendo. Ele tem que descobrir turma, ele tem que ter um parceiro. Ninguém pode ser um estudante isolado. E hoje você vai às faculdades e pergunta, quem é a tua dupla? Aí o cara fala, que dupla? Sim, mas se tiver que produzir alguma coisa em equipe, quem é o pessoa? Não. Então esse individualismo, tá certo? Essa solidão diminui a criatividade. Então a gente tem que ter com quem conversar. Ninguém raciocina bem sozinho. A gente só se coloca perguntas que a gente já sabe responder. Quando tem um ambiente, ao mesmo tempo, protegido, fraternal e exigente, você tem a possibilidade de que as coisas ligadas à cultura, se cultivar, certo? A gente não ser um terreno baldio. A gente tem que se cultivar, ler, estudar, refletir, voltar. O debate nunca é uma coisa de natureza pessoal. Debater, discordar, é uma coisa sobre as ideias, sobre os propósitos. É preciso que as pessoas tenham coragem de expor, muitas vezes, a sua própria ignorância, porque a gente só aprende com o erro. É lamentável ter que admitir que ninguém aprende com o acerto. Então, o sujeito tem que praticar e refletir sobre a prática. Então, esse ambiente, o curso Repórter Futuro, procura exatamente, como disse a Thaís, prática reflexiva. Fazer o que pensa e depois pensar sobre o que fez. E tirar a lição do erro. Sérgio, agora a gente já está se encaminhando para o final do programa. E uma novidade, assim, um órgão laboratorial do Canal da Praça, inclusive você está com a camisa, né, do Canal da Praça. Como que tem funcionado isso, assim? Você quer falar um pouco? Então, na verdade, no Repórter do Futuro, a gente não escolhe os alunos.
São os alunos que nos escolhem. Eles é que decidem que vão participar ou não. Nós não saímos por aí pegando uns e outros. Então, o fato de existir essa dinâmica inicial diferente muda tudo, porque o que se estabelece é uma parceria de cooperação, certo? De ajuda mútua e realizar. Não adianta só ficar conversando, tem que fazer. Então, no caso, temos um órgão laboratorial que chama Canal da Praça, aberto a todos os estudantes de jornalismo, inclusive, sobretudo aqui de São Paulo. Tem um encontro mensal, todo último domingo do mês. Durante o mês tem todo o contato, é só chegar. Agora, o sujeito vai ter que ele dizer que está afins. Não somos nós. O professor não se mede pelos alunos que ele recebe, ele se mede pelos alunos que ele entrega. Então o sujeito chega de um jeito e 6 meses depois está de outro. Por quê? Porque desenvolveu um trabalho que permitiu que ele refletisse, ele se vê reflexo. É o que você falou do ambiente seguro, né? Tá certo? Aumenta a sua autoestima, aumenta a sua confiança. Ele sai do isolamento, sai da solidão, descobre que em equipe é possível de fazer coisas extraordinárias e que essas coisas não ficam simplesmente para pendurar na parede. Elas transformam a vida da cidade, das pessoas, e nós estamos numa grande cidade. E temos a sorte de ter uma Câmara Municipal, que tem praça, que tem TV, escola do parlamento, não é pouca coisa. E a minha experiência própria também, eu já estou esse tempão assim, perto da Alboré e do Projeto Repórter do Futuro, e eu não sou de São Paulo, então eu sinto que eu comecei a conhecer São Paulo a partir do momento que eu encontrei a Alboré e o Projeto Repórter do Futuro. Assim, aprendi muita coisa. Isso é que dá alegria, entendeu? Aí eu pego esse texto, traduzo para um papel, imprimo e aí penduramos na parede. Esse é o nosso diploma. Da gente ser útil enquanto a gente se diverte. Aprender a ser útil e se divertir ao mesmo tempo. Perfeito. Função extremamente importante da Alboré. Obrigada, Sérgio, por ter vindo aqui. A gente já estourou o tempo. Por hoje é isso, mas a gente não pode deixar de se despedir sem deixar uma dica de evento cultural imperdível. E como hoje temos o Sérgio aqui com a gente, quem fará isso é ele. Então, Sérgio, é com você. Bem, todo último domingo do mês, na Praça Vladimir Herzog, temos um evento chamado Todo Mundo Tem que Falar, Cantar e Comer. Quem pode paga, quem não pode pega. E ali é uma área de encontros e reencontros, tem o canal da praça, entrevistas e todas as datas assinaladas importantes da cidade são comemoradas aí. Dia do jornalista, Dia dos Direitos Humanos, aniversário da cidade, aniversário do Dom Paulo. Chega mais. É domingo na hora do almoço. A caipirinha sou eu que faço, junto com o Zé Carlos, o Paulão e o Léo. É isso mesmo. Na semana que vem tem mais Repórter do Futuro. Te esperamos aqui. E é claro, siga as redes sociais da Alboré e acompanhe o site para ficar por dentro da disponibilidade de todos os cursos que falamos aqui hoje. Este e os outros episódios de todas as temporadas estão disponíveis na nossa playlist do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.